investindo em conteúdo. Dicas para começar um canal. Os canais de conteúdo são parte importante do ecossistema dos games, né? E inspiram novas gerações a buscarem seu espaço nesse concorrido mercado. Descubra como, veteranos da internet, o que você precisa saber antes de criar o seu canal e como fazer e crescer. Lembrando que esse painel originalmente é em português, mas tem tradução simultânea em inglês. Gostaria de chamar então os nossos participantes: Érico Borgo, diretor da Huro; Pedro Gelli, ou Jelly Clash também, criador de conteúdo; e Bárbara Gutierrez, jornalista e especialista em conteúdo de esportes e games. Tudo bom, galera? Olá, essa maravilhosa! Quanto tempo, né, Quanto Nive? tempo? A gente estava junto 2 minutos atrás. Gente, bom painel para vocês. Fiquem à vontade, a tela é de vocês. Obrigada. Obrigado, Nive. Valeu, obrigado, Nive. Bom, gente, vamos começar então, porque agora a gente vai lançar o papo reto. A gente vai conversar de boas e sem papas na língua. Vamos falar como que realmente você pode iniciar um canal, você pode começar a sua produção de conteúdo sem todo aquele receio que normalmente a gente tem antes de dar o primeiro passo, né? Cara, primeiro, tanto você, Érico, quanto você, Gélia, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre a experiência de vocês, né? Porque eu, só para contextualizar o pessoal de casa, estou iniciando agora nisso. Eu acabei de lançar um canal que não tem nem um mês direito, e justamente por isso eu estou moderando esse papo, porque eu quero entender um pouco mais desse mercado. Esses dois caras, eles são incríveis e super especialistas nessas questões. Inclusive, eu estou acompanhando no chat, então manda as perguntas que vocês estão querendo sanar aí, porque esses caras são incríveis. Érico, vamos conversar por você primeiro. Vamos falar sobre um pouco da sua trajetória em produção de conteúdo, agora na Huro também, e depois, Gélia, a gente vai passar para você. Fechou? Simbora. Legal. Bom, obrigado, Bárbara. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Érico Borgo. Quando eu cheguei na internet, era tudo mato. Estou há 21 anos trabalhando como criador de conteúdo, né? Com internet eu trabalho acho que desde 95 ou 96. Enfim, acho que a Bárbara não era nem nascida ainda. Ai, gostei. 96. Caraca, Gélia, você é novinho. Eu nasci em 92, assim, então eu já era, pelo menos, já... Ela já estava engatinhando, vai. Enfim, e eu comecei a criar conteúdo na internet em 2000, né? Primeiro com um site. Então, eu passei por meio que todos os steps da criação de conteúdo da internet. Comecei com um site, depois entraram as redes sociais, entrou o 2.0, a internet 2.0, aí entrou o vídeo, entraram as redes sociais, e hoje, enfim, eu fundei um site chamado Omelete, né, e depois, ano passado, eu saí e agora fundei um novo site, um novo canal chamado Huro, e está sendo um processo bem interessante quase de reaprendizado. Ou seja, eu acho que é importante pontuar assim, que não importa você já ter começado algo, quando você recomeça na internet, você é quase noob de novo. Você tem que reaprender tudo, reaprender os algoritmos, o que está funcionando, o que não está. Mas, enfim, essa é brevemente minha experiência com o conteúdo na internet. O famoso, né, tava lá, carpim no mato, antes dele sequer existir. E, Géli, e você, conta um pouco sobre a sua trajetória, porque você tá com 2 canais agora, né? Aliás, mais do que 2, não é isso? 3. Conta... 3. 3? Meu Deus do céu, eu aqui com dificuldade com o meu umzinho e você aí com 3. Lança braba, então, pra gente, para o público entender o seu lado na história de produção de conteúdo. Então, eu assistia muitos canais do YouTube, comecei a assistir lá em 2012, mais ou menos, comecei a assistir uma galera e achava que não seria possível mais crescer na plataforma. E aí, quando eu comecei a jogar o Clash, que foi o jogo que eu comecei, por isso Jelly Clash, eu fiquei muito, muito viciado no jogo. Eu jogava muitas horas por dia e fiquei jogando por uns 2 anos até ter a ideia de criar o canal. E aí, quando eu criei o canal no final de 2014, então já tem 6 anos e meio que eu criei. Eu tinha 18 anos na época, eu tinha acabado de entrar na faculdade e
acabou dando muito certo, porque tinha muito pouca gente fazendo conteúdo sobre o jogo. Na época, quase ninguém fazia vídeo de jogo de celular e tudo mais, então acabou que eu e mais alguns dominamos o mercado de vídeos de jogo de celular. Então foi uma coisa bem legal, assim, na época. O meu canal cresceu até relativamente rápido. Depois eu criei o meu segundo canal, onde a proposta era eu fazer vídeo de outros jogos, qualquer outro jogo, porque eu entendi que o YouTube ele funciona quando você nicha melhor. Então eu nichei muito ali, jogando só Clash na época, e um ano depois eu comecei o Gelones para postar qualquer coisa. Então virou meio que o meu canal de recreação ali, e acabou dando certo. Hoje ele está com quase 2 milhões de inscritos, percebendo esse movimento e a dificuldade das pessoas de criar conteúdo, eu criei 8 meses atrás o Dicas do Gelli, que é meu canal onde eu passo dica para as pessoas crescerem o próprio canal no YouTube. Então, eu apliquei aquilo tudo que eu já sabia, toda aquela carga de conhecimento, e eu, assim como o Eric falou, eu também tive muito medo quando eu comecei se ia fracassar. Mesmo sabendo tudo que eu sei, eu pensei, cara, pode ser que dê tudo errado. Mas deu certo. Então, foi bom que eu validei minha tese aí. Então, e hoje a gente está com quase 200 mil inscritos. Caraca, eu acho que é muito interessante a gente analisar que tanto você em games quanto o Érico na parte da história dele com cultura pop, vocês foram bem inovadores, né, na questão de trazer um conteúdo de qualidade para o YouTube e ser muito pioneiro nessa questão. E hoje em dia a gente vê que você ser original, ter ideias novas é muito importante, mas tem uma outra questão aí que também é bem necessária quando a gente fala sobre conteúdo, porque muito do novo já foi visto, né? A gente tem que reciclar um pouco e reavaliar, mas o que pega mesmo é a famosa da persistência. Né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Como é difícil hoje em dia você tentar fazer um conteúdo original e ainda por cima não só ter essa questão de originalidade, como também de persistência e constância na sua produção de conteúdo, né? Vocês querem falar sobre isso? E aí? É muito importante ser persistente, né? Porque você, em vários momentos, tudo parece que vai dar errado e que você está seguindo por um caminho e que você está flopando, né? É muito difícil. Para vocês terem uma ideia, quando o Omelete começou em 2000, eu fui conseguir viver do Omelete, começar a ter uma retirada mensal que me permitisse largar todas as outras coisas que eu fazia para me dedicar ao Omelete só em 2008. Enfim, foram 8 anos. Claro, eram outros tempos, né? Não existiam plataformas que remunerassem as pessoas como existem hoje. Então, tipo, hoje eu acredito que é mais fácil se você conquista o seu público, você consegue conquistar um público, você já começa a conseguir extrair ali algum rendimento dele. Essas plataformas, né? Tipo, que hoje o YouTube te paga, o Twitch te paga, o TikTok te paga, né? Claro. Agora até o Twitter, né? Com o sistema de tips. Pois todo mundo está buscando, né, fazer isso, dividir um pouco do bolo. E antes disso era muito mais difícil. Você dependia única e exclusivamente do mercado publicitário, até porque as pessoas ninguém estava habituado a pagar por absolutamente nada na internet, né? Não existia nenhum gate pago, ninguém tinha jornal, ninguém tinha, era polêmica. A internet nesse início ela era muito inocente, ela era, não. O espírito livre, o espírito livre. Exato. E aí eu acho que então não quero assustar ninguém falando, nossa, pelo amor de Deus, vou passar 10 anos para conseguir alguma coisa. Não, eram outros tempos. Os tempos hoje eles estão um pouco mais existem mais ferramentas, mais recursos, mas mesmo assim a persistência é importante, porque com mais recursos tem muito mais gente disputando o bolo, tem muito mais gente disputando o público, mas quando eu comecei era tipo a TV aberta nos anos 80, tinha 8 canais. Você tinha, na cultura pop, você tinha o Omelete, o Jovem Nerd, o Omelete e o Jovem Nerd devia ter mais uns 3, assim.
E, putz, hoje a concorrência é gigantesca, né? Tem concorrente para tudo. O próprio Gelli disse, pô, comecei com Clash, comecei e estava sozinho. Hoje, quantos canais devem existir de Clash, né? Tipo, claro de Clash nem tanto. Mas Clash de já Free deu uma Fire. caída e tal. Eu continuo sendo o cara que joga Clash todo dia, 3 vezes por dia. Sou eu. Cadê o canal de vocês juntos, então? Olha só, Érico Borg e Gelli Clash. Eu não jogo mais Clash. Abandonei o Clash total. Tá vendo? Olha só. Hashtag O cara denúncia. abandonou o sobrenome dele, o Gelli Clash. Pra sempre. Eu continuo. Enfim, a persistência ela é muito importante mesmo. E você tem que ter um objetivo e perseguir esse objetivo e, ao mesmo tempo, não se apegar tanto, né? Não se apegar... Porque, às vezes, você cria algo e fala assim, meu objetivo é esse, eu vou conseguir desta maneira. E, às vezes, essa maneira, ela começa a não te atender. Assim, você pode ter uma ideia boa na cabeça, mas se você não estiver ali falando com o algoritmo, né? Entendendo o algoritmo dando e ao os público números, o que ele quer, né? Tiver fazendo um negócio muito fora da casinha ali que a galera não está te entendendo, talvez a construção vai ser mais devagar, vai ser mais lenta. Então você vai precisar talvez persistir um pouco mais, o que também vai ter suas recompensas. Você tá sempre, é sempre bom você ser o primeiro a estar fazendo alguma coisa, como o Gelli estava fazendo Clash lá quando ninguém estava. Então, pô, isso obviamente pagou ali depois no futuro, né? Sim, com certeza. Mas isso é bom, é muito interessante isso, porque eu, na época, já achei que eu tava pra trás. Lá em 2014, eu pensei, cara, comecei tarde demais. Eu já via... Mas você sempre acha que você tá começando tarde demais, né? Eu acho Sim. que esse é o problema das pessoas. A galera não entende que nunca é tarde demais, cara. Harrison Ford começou a atuar com 38 anos, não foi uma parada dessas? Enfim, tipo... Era carpinteiro antes de ser de fazer o Han American Solo. Graffiti, né? Enfim, desculpa, Gelli, manda ver aí. Mas então, na época eu já achei que era tarde demais porque eu via a Kéfera, por exemplo, Christian Figueiredo, e eles já eram gigantes, já tinham milhões de seguidores. E eu pensei, cara, eu tô começando agora e, sei lá, parece que já tá muito saturado o mercado. E eu não fui o primeiro no Clash, mas eu fui com certeza um dos primeiros. E um dos primeiros que se dedicou a fazer um conteúdo... se propôs a fazer um conteúdo diário. Eu fui o primeiro canal de Clash a postar conteúdo diário no Brasil. E depois que eu comecei e estourei, todo mundo começou atrás para não ficar atrás de mim. E aí, realmente, assim, eu senti que não foi tão difícil para mim a trajetória, principalmente no primeiro ano, porque eu cresci relativamente rápido. Eu fui quase para 200 mil inscritos no primeiro ano. Mas quando eu saí do Clash para ir para o Free Fire, eu perdi 70% do meu público. E ali, cara, entrei numa crise, minha cabeça, sabe, entrou em parafuso total, porque eu pensei, cara, eu vou ter que voltar para a faculdade. Eu tinha largado a faculdade 1 ano e meio depois de ter começado o canal, eu já estava conseguindo me bancar sozinho. E eu pensei, cara, eu vou ter que voltar e não tem jeito, porque eu ganhava de AdSense, só ganhava de AdSense, não entendia nada, tinha 20 anos. Falei, cara, eu vou ter que voltar. Eu não sabia como fazer dinheiro de outras formas na internet. Aí foi legal, porque apareceu o Facebook e tudo mais. Eu estabilizei minha cabeça também, vi que o público não ia continuar me abandonando. E aí eu fiquei tranquilo. Mas, assim, realmente dá um pinote mesmo e eu fiquei muito perdido. Então, o lance da perseverança que você falou, Bárbara, acho muito bom, porque realmente... Por mais que eu não tenha passado nesse primeiro instante por uma dificuldade tão grande para crescer, obviamente que eu estava postando todo dia desde o dia 1 e estava ganhando R$0. Então isso também é uma coisa relevante a se falar. Se você quer, você tem que correr atrás, não tem jeito. E hoje em dia tem muito mais maneiras de ganhar dinheiro. Isso é que eu acho bacana do YouTube. Porque eu, por exemplo... nem sabia que dava para vender na internet há 8 meses atrás. E comecei a vender meus cursos e tal, curso de desenho, e foi uma nova fonte de renda para mim, que eu nunca tinha explorado. Então, tem muitas maneiras novas e cada vez mais fáceis de transformar cada visualização ali numa potencial renda diferente. Então, isso eu acho muito legal, hoje em dia.
Total. Uma coisa muito interessante que vocês estavam falando, né? O Érico trouxe a questão do analytics, de entender os números, e você trouxe esse desconforto de não estar entendendo do porquê que você perdeu o público, né? O que fazer. Eu acho que é bem necessário a gente conversar sobre a necessidade de você entender o que os números estão falando para você. E, gente, eu tô falando isso, eu sou de humanas, tá? Vamos lembrar aqui, ó, rapidinho, eu fiz faculdade de letras, tá? Mas é verdade, quando você vai tentar entrar numa produção de conteúdo, o Gelli tá falando do YouTube, por exemplo, mas em qualquer plataforma, tá? No YouTube, TikTok, Twitter, Twitch, Instagram e tantas outras, né, plataformas sociais, você precisa entender o que aqueles números estão trazendo de retorno para você. E eu não falo isso só para contabilizar os likes e os comentários. É entender quais são as hashtags necessárias, o que esses números estão me falando, quais são os horários diferentes em que eu preciso postar semana, dia, né? Vocês têm alguma dica de como lidar com esses analytics? Quais são os melhores aplicativos que vocês mesmos recomendam e que talvez até facilite o seu dia a dia para isso? Eu uso muito as coisas das próprias plataformas, né? Então, tipo, até porque... São ótimas. Porque, putz, especialmente as plataformas do Google, elas trazem tem muito insight ali. Elas são mais duras, mais difíceis de ler, mas tem muito insight ali. A maioria das outras plataformas que você junta várias coisas, você tem que pagar, né? Então, tipo, talvez não seja algo ideal para quem está começando. Então, é importante você aprender a ler esses números dentro de um YouTube, por exemplo. Uma dica legal é que, tipo, toda nomenclatura ali, ela tem sempre uma interrogaçãozinha do lado. Então, você não está entendendo o que é, começa a seguir, vai lá, vai descendo. Aperta a interrogaçãozinha, lê o que significa aquela nomenclatura, lê ela, lê embaixo. A literatura de um YouTube, ela é tão vasta, tem tanta coisa, eles te explicam tanta coisa, tem tanto treinamento já embarcado no YouTube para você fazer, como criar a sua thumb, como criar o seu título, boas práticas, coisas que você não deve fazer e tal. E tem muita coisa para você ler, para você perseguir. Então, se você está se sentindo meio confuso, tá meio, puta, o que eu faço? Esse monte de número, eu não estou entendendo o que é uma relevância, o que é um CTR, o que é isso? As explicações estão normalmente nas próprias plataformas. E aí é só uma questão de você dedicar um tempinho do seu dia para estudar. Porque não é só gerar conteúdo, né? Porque muitas vezes você pode estar jogando esse conteúdo fora, porque você estuda, se preocupa, tenta criar o melhor conteúdo possível, mas ao mesmo tempo está jogando ele de uma maneira numa plataforma que ela não está entendendo aquilo. Então você precisa falar a mesma linguagem que a plataforma e ela naturalmente vai entender isso para espalhar ali para o seu público. E aí, Gelli, quais são as suas dicas? Então, eu costumo realmente analisar igual o Érico, assim, analiso as ferramentas que a plataforma me dá. Eu me foquei muito no YouTube, eu gosto muito da maneira que o YouTube funciona, porque o YouTube depende única e exclusivamente de você. Diferente de outras plataformas, que você depende de um algoritmo que, na maioria das vezes, pelo menos, eu não entendo. Talvez porque eu não tenha me proposto a entender. Assim, não tenha querido, sei lá, nem sei se existe essa palavra. Mas... Neologismos. Então, mas então eu foco muito no YouTube porque eu entendo o algoritmo do YouTube. É lógico que eu não sei 100%. Porque se você entende, por que você não faz 1 trilhão de visualizações por mês? Porque não é assim que funciona, tem um limite, mas dentro do que eu me proponho a fazer, eu consigo fazer o que eu quero, entendeu? E conseguir chegar até muito mais longe do que eu imaginava. E eu vejo que muitas das pessoas hoje em dia acreditam que... E tem muita gente falando isso na internet também. Que assim, você vai criar uma coisa nova e em 2 meses você vai estar ganhando 50 milhões de reais por mês. Eu queria que fosse assim. Inclusive, já estaria riquíssima. Pois é. Estaria ganhando 25, né? Porque você está com 1 mês de canal, né, Bárbara?
Exatamente, gente. E aí? Rogério, cadê meus 25? Então, pois é, mas não é bem, a gente sabe que não é bem assim, mas tem muita gente que acha que é, né? Então, eu acho que é importante escutar o que as pessoas que têm dicas vão te dizer, o que as pessoas que têm resultado, principalmente, isso que é mais importante, porque tem muita gente que não tem resultado falando coisas, isso não faz sentido nenhum, você escutar essas pessoas, do meu ponto de vista, mas eu acho que é interessante aprender o máximo possível sobre a plataforma, porque conhecimento é a coisa mais importante que tem. Então, se você aprende como a plataforma funciona, como o algoritmo se propõe, seja no Instagram, seja no YouTube ou qualquer outra plataforma, você vai conseguir jogar muito melhor e não gastar o teu tempo, porque as pessoas têm na cabeça que a gente está trocando... A gente troca nosso esforço. Esforço quer dizer que a gente merece mais coisas. E, na verdade, não é isso, né? A gente precisa ficar mais esperto e fazer um esforço inteligente, porque não adianta você só gastar o seu tempo e isso não voltar para você. Então, tem que aprender muito, saber o máximo possível para conseguir fazer o melhor possível com aquele tempo que você tem. E como a maioria das pessoas ou já estuda ou já trabalha, tem que conseguir conciliar. Assim como eu comecei lá estudando e tal, eu dormia 4 horas por noite por uns 2 anos, até trancar minha faculdade, até dar tudo certo e tudo mais. Mas não foi fácil, né? Mas é aquilo, muitas vezes a gente vê o sucesso do outro, mas não vê o que está por trás, o que aconteceu. Então, não pode... Tem uma frase até que dizem que acho que não pode comparar o palco dos outros com o seu... Como é que é? Eu ia falar o famoso ver as pingas que eu tomo, mas não ver os tombos. Eu não sei se eu poderia falar isso no meio do Big Festival, mas eu não sei. Mas é isso mesmo. Ai, beleza. Olha só, tivemos uma correção, porque Harrison Ford tinha 35 anos quando fez Star Wars, em 1977. Muito obrigada à produção. Ou seja, gente, nunca é tarde demais para você começar. E, inclusive, isso pega o gancho direto de uma das primeiras perguntas que a gente teve do chat. Eu gostei do gancho, já vou lançar a braba aqui, ó. Vale a pena começar um canal em 2021? É difícil inovar hoje, onde tem muito conteúdo na internet. É difícil, mas eu ainda acho que vale a pena, né, gente? Tudo vale a pena quando a uma é pequena. O que vocês acham sobre isso? Claro que vale a pena, especialmente se você tiver algo a dizer, né? Eu acho que esse é o ponto 1 para mim. É você ter algo a dizer. O conteúdo, ele sempre vai ser o rei. Né? É o conteúdo que vai te diferenciar, que vai colocar você num patamar, que vai estabelecer uma relação com o seu público. É sempre o conteúdo. O conteúdo vem primeiro. E a forma como você entrega esse conteúdo, óbvio, ela tem ali, para mim, um segundo nível, mas ela é muito próximo também. Mas, realmente, assim, tipo, eu comecei um novo canal há exatos 2 meses. O canal da Huro não tem 2 meses de idade ainda. Acho que daqui 2 dias a gente completa 2 meses. E realmente, assim, quando eu comecei, eu fiz o primeiro vídeo nerd da internet brasileira. O primeiro programa nerd, e você sentar 2 caras na frente da câmera e começar a falar sobre assuntos nerds, foi eu e o Forlani, lá atrás, né? Foi antes até a gente começou, eu colocava ele num player próprio, não era nem no YouTube. E... Ok, a gente tinha uma audiência lá que não era muito grande, porque as pessoas não estavam nem acostumadas a assistir conteúdo em vídeo, não tinham banda para isso e tal. Aí, com a banda larga, começou a aumentar o público, aí entrou o YouTube, a gente começou a crescer por conta disso, né? Tinha mais gente consumindo conteúdo em vídeo, só que também a gente começou a formar pessoas, a gente começou a formar público que assistia aos vídeos do Omelete, me assistia o Forlani lá, assistia o Hessel, falavam, pô, que legal que esses caras estão fazendo. Eu também consigo fazer isso, porque eu também, na minha roda de amigos, eu sou sempre o cara que está mais antenado, que sabe das coisas, que tem as opiniões sobre isso e aquilo, eu também consigo fazer. E começaram a aparecer mais e mais canais.
né? Então, hoje, eu me vejo numa situação curiosa, assim, porque eu estou voltando para o conteúdo, trazendo, tentando fazer o conteúdo que eu sempre fiz de uma maneira diferente, mas, ao mesmo tempo, assim, concorrendo com um monte de gente que eu formei. Né? Ironia. Pessoas, literalmente eu formei, que estavam ali, que eu, tipo, pessoas que eu coloquei no vídeo na frente de uma câmera pela primeira vez, e não tem uma ou duas, deve ter umas 10 aí na internet hoje com canais que saíram lá do Omelete, que saíram da... Meu primeiro vídeo profissional foi contigo. Foi no vídeo eu, você e o Thiago, acho, falando sobre Minecraft no Omelete. Olha aí. E agora você tem um canal de um mês, eu tenho um canal também novo, e, poxa, aí é isso, mas é interessante. Assim, agora, o dilema beleza, tem um monte de gente fazendo aquilo que eu já fazia de uma maneira até melhor do que a que eu fazia, porque, óbvio, né, a inovação, ela não para, a linguagem não para. Então, às vezes eu me pego e falo, pô, eu já tenho 45, entendeu? Eu falo, pô, às vezes não tem tanta energia que eu tinha quando comecei, que era, porra, eu tinha um gás muito maior. Hoje eu tenho que escolher minhas batalhas. Tipo, anteontem eu fui ao Flow, fiquei 4h30 conversando com os caras. Eu já aí ontem já não conseguia levantar. Não conseguia acordar direito. Eu saí de lá já não aguento mais. Pô, eu saí de lá 2h, Bárbara. Saí de lá 2h. Cheguei em casa quase 3, pilhado, não conseguia dormir, porque você tá pilhado. Aí fui dormir 4h, quase 4h. Aí, nossa, eu não tenho mais disposição para isso, não. No outro dia tinha vídeo para fazer, tinha coisa para fazer. Pô, imagina, 45 já é outro nível, entendeu? Cara. Pô, mas tá no meia-vida ainda, tá? Falta muito ainda. Meia vida! Você cansa mais, cara. Você cansa mais, você vai ver. Tipo, como você falou que dormia 4 horas por noite, eu passei por essa fase também. Tipo, cara, no começo ali, 2002, 2003, no começo da parada toda, eu tinha 3 empregos para sustentar. Tinha 2 empregos que sustentavam o meu terceiro, que era o que eu realmente queria fazer, que era ter o meu site próprio. Então, óbvio, isso é algo que consome uma energia, é um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande. Você precisa ter uma... não estou dizendo, putz, não, passou dos 40, não tente mais nada. Não, mas você sabe que o esforço que você tem que colocar, o esforço físico, ele vai... Eu já começo a pensar assim, falando, putz, beleza, eu tô super bem, fazendo exercício e tal, e tentando me manter melhor até do que eu estava mais saudável. Mais saudável e tal, mas são coisas que você tem que começar a se preocupar mais. Sim. Porque antes eu não me preocupava. Comia qualquer besteira, dormia 4 horas por noite, acordava no outro dia, tava show. Tomava um Red Bullzinho. Era mais fácil, né? Então hoje é isso. Como é que... Aí eu falo, pô, eu sei que eu não posso concorrer em pé de igualdade com uma galera 15 anos mais nova do que eu, né? Que eles vão... O que o cara consegue fazer? O cara consegue ficar o dia inteiro gravando. Consegue ficar o dia inteiro lá. Pá. Eu já fico bem mais cansado, já fico mentalmente mais exausto, coisa que antes eu ficava o dia inteiro gravando. Hoje já não... E outra, eu nem quero, entendeu? Eu nem quero ficar o dia inteiro na frente da câmera. Eu acho que isso é muito, muito doido também, sabe, Érico? Porque a gente tá falando muito será que ainda vale a pena, não sei o quê, entrar e tal. Só que a questão mesmo é, na real, você entender qual que é a sua, qual é o conteúdo que você quer fazer, o que você quer, sobre o que você quer falar, para você ter um orgulho do que você está fazendo ali. Porque se você esperar pela aprovação do outro, pelos views, pelos likes, etc., isso não vai te satisfazer por números, entende? Eu acho que, por mais que você consiga o resultado, você tem que estar orgulhoso de você pelo produto final do que você fez, do seu esforço. Não sei se vocês acham que eu estou sendo meio utópica aqui, Gelli ou Borgo, enfim. Não, é isso mesmo. Tem que... Não, é aquilo, quem não começa não vai alcançar nada nunca, né? Não tem como você colher o que você não plantou. Então,
Independente se vai ser daqui a 6 meses ou daqui a 3 anos, tem que entender que as coisas não são rápidas. Normalmente, a maioria absoluta das pessoas que começam no YouTube e que hoje está tendo sucesso, começou em algum momento do zero e se esforçou por anos até ter algum tipo de resultado financeiro. Ok, eu comecei jovem. Se desse errado para mim, eu voltaria para a faculdade, eu faria qualquer outra coisa. Mas eu fiz. E teve gente que não fez e estava do meu lado, me vendo fazer. Então, quando eu tinha 0, um monte de amigo meu me zoava. E, assim, pouco importa isso, mas eles não fizeram nada e poderiam ter feito. E talvez estivessem junto comigo, entendeu? Então, a questão é realmente pegar e fazer. Tem que fazer, não tem jeito, sabe? Ninguém vai fazer por você. Se você quer... E é aquilo, eu acredito muito que crescer nas redes sociais e ter uma audiência e falar sobre um assunto que você gosta é muito de sonho. Porque a maioria das pessoas vê as partes boas de tipo, ganha dinheiro e tal, mas não quer suar a camisa para fazer acontecer. Então, se você não quer suar a camisa, que é para ser a parte boa, você não vai conseguir ter a outra parte, que é ganhar o dinheiro por causa disso. Então, o legal é a criação de conteúdo. O que vem depois é o resultado dessa coisa legal que você fez. Então, eu acredito muito nisso. Eu comecei só porque eu acreditava, entendeu? E vou complementar uma parada aqui, que é o seguinte, né? Acho que é importante também você entender o que você pode agregar a essa história, sabe? Então, tipo, o que eu estava dizendo? Eu não vou competir em pé de igualdade com quem está gerando 6 vídeos por dia, 5 vídeos por dia, 4 vídeos por dia, 3, entendeu? Meu negócio não é mais esse, não é mais eu ficar lá máquina de gerar conteúdo e tal. Eu entendo que eu tenho uma limitação hoje dessa capacidade de geração de conteúdo, até porque, putz, a empresa tem várias outras coisas rolando, é uma produtora, a gente tem outros projetos, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de... tem que fazer reunião, tem que discutir coisa, tem que coordenar outros projetos, até outros criadores que a gente está desenvolvendo dentro da Huro. Então eu falo, putz, eu não tenho esse tempo todo que eles têm. Como é que eu me diferencio? Pô, eu tenho que fazer, com a hora que eu tenho que fazer o melhor conteúdo que eu conseguir. Eu tenho que fazer o conteúdo que vai me diferenciar, que tipo... O que eu tenho de vantagem contra alguém 15 anos mais novo do que eu? Minha experiência. É isso. Eu vou pegar e falar, cara, enquanto sai um episódio de alguma coisa que o cara, a galera sai correndo para fazer uma análise meio superficial para que ela entre o mais rápido possível, para ver quem que vai sair primeiro ali, né, com aquele conteúdo. Falou, cara, eu vou lançar o meu amanhã, eu sei que tem um problema nisso, que você não vai estar naquela primeira indexada do YouTube da vida e tal, mas eu vou ter uma cauda longa, talvez maior, porque eu vou fazer um conteúdo que vai estar mais completo, que vai ser mais profundo, que vai ter insights que os meus concorrentes não teriam, até porque eles não leram tudo que eu li, porque eu estou 15 anos a mais lendo gibi que eles. 15 anos a mais vendo filme ou jogando videogame, joguei coisas que os caras só podem, sabe, tem muita gente que só pode ler na Wikipedia, ou vai ter que baixar um emulador, uma parada, aí eu ainda lembro, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu entendo que essa é a minha força e eu, nesse novo momento que eu tô focando muito em usar esse diferencial para tentar entrar nesse game da galera. E tem dado super certo. Assim, porque o YouTube ele demora um pouco para te entender. Ele demora a entender um pouco qual é do seu canal, qual é do conteúdo que você está fazendo. E agora ele ele começou a entender o conteúdo da Huro como um slow content, que não é o conteúdo do caralho, urgente, cai a bomba, veja agora e tal. É o tipo, fica tranquilo, quando você tiver um tempo, dá um play aqui que você vai entender essa parada, sabe? Então é um outro tipo de... É um conteúdo muito, muito parecido, mas que ao mesmo tempo consegue ser muito diferente. Então,
Pô, e agora, assim, eu tô vendo 2 meses depois, ele começou a trazer números para segunda semana de um conteúdo, para terceira semana de um conteúdo, bastante expressivos. Então, tipo, eu tinha os primeiros dias, eu estava muito acostumado no Omelete, que era assim, cara, não deu no primeiro dia o número, ferrou. Acabou. Você não deu, ele soltou o vídeo e ele não tinha amanhecido, soltou o vídeo às 8 horas da noite, ele não tinha amanhecido com 70 mil views, eu sabia que ele tinha flopado. Sabe? Nossa, que fracasso. Eu tinha isso também. Né? É. Hoje, no conteúdo da Huro, que, pô, a gente está com 2 meses, tá 86 mil inscritos, a gente começou a notar que, por exemplo, um vídeo que eu fiz sobre a animação japonesa, que eu nem sou referência de animação japonesa, nunca fui, mas, tipo, tive vontade de fazer esse vídeo, fui estudar pra caramba para fazer, coloquei ele no ar, o primeiro dia dele deu 5 mil views. E no passado, inclusive no passado aqui recente, 2 meses atrás, eu teria me desesperado. Eu falei, cara, fudeu. Esse vídeo flopou, já vou pensar no próximo e tal. Mas não, ele deu 5. Ele fechou a semana com... Acho que ele fechou a semana com 10. Na segunda semana ele foi para 18. E agora ele já está com 25. Porra, começou mal para burro, mas já está com 25. Então, tipo, ele continua gerando número. E isso, pô, me deixou super feliz. Falei assim, cara, por que isso? Estou criando um catálogo de conteúdo. Eu não estou criando um vídeo para ele morrer amanhã. Eu estou criando um catálogo. Estou criando uma biblioteca de conteúdo. Que a minha ideia é que ela possa ser o mais perene possível. E aí me trazer audiência todo mês. Isso é o ideal, inclusive, os maiores canais do YouTube, por exemplo, Minecraft, os maiores canais de Minecraft, pode entrar no conteúdo deles, o cara faz 5 milhões de views no dia, só que o vídeo do dia dele pega 500 mil views. Então ele tem 95% das visualizações dele oriundas de vídeos do passado. Isso acontece porque todos os vídeos têm uma cauda longa absurda, porque eles não falam de novidade, eles criam o próprio conteúdo. Então o vídeo dele de 1 ano atrás ainda tem relevância hoje. Por isso que Minecraft é tão estourado, né? Além de toda a criatividade que você pode criar dentro do jogo e tal. Mas são os maiores canais por causa disso, porque o conteúdo você pode assistir um vídeo de 3 anos atrás hoje que vai continuar sendo recente e muita gente faz isso, além do público gigantesco, infantil e tudo mais. Então, os maiores canais do YouTube são canais que apostam na cauda longa. O próprio Felipe Neto, por exemplo, que faz 10 milhões de views por dia e ele faz 1 milhão de views no vídeo do dia dele. Então... 90% das visualizações são de outros vídeos. E, realmente, a cauda longa ela é a melhor solução para os canais do YouTube. Gente, só vocês que estão acompanhando aí de casa toda essa nossa conversa, essa explicação que o Gelli trouxe de cauda longa é exatamente isso, tá? O que é exatamente um conteúdo de cauda longa? Enfim, é algo que, se você faz, ele vai continuar rendendo para sempre, entende? Ele não vai ficar velho, por assim dizer. Atemporal, muito bem dito, Gelli. Enquanto isso, a gente também tem o slow content, que o Érico citou. O que é o slow content? É conteúdo feito com amor e carinho, né? No português brasileiro, é isso. É um conteúdo que demora mais tempo para ser produzido, que tem maior pesquisa, maior tempo de edição, enfim, justamente para que ele seja mais elaborado e normalmente ele é de cauda longa, tá? E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que as pessoas conseguem entender qual é o formato ideal para elas no canal delas? Porque enquanto tem o conteúdo de cauda longa, slow content, etc., tem também o conteúdo rápido, que também traz resultado, né? Então, só que cada um desses conteúdos depende qual que é o tema, como é o formato que ele vai ser feito, como é a disposição da pessoa. Então, isso também tem muito a ver, né? Não adianta nada a pessoa querer muito fazer algo, só que ela ser boa só com conteúdo rápido, e aí ela fazer conteúdo longo. Enfim, eu queria que vocês dessem essa dica para o pessoal de casa, antes para a gente iniciar a nossa parte de perguntas e respostas da galera. Pega essa aí, Gelli. Então, eu acredito muito na tentativa e erro. Assim, erro e acerto, sabe? Tentar e experimentar, ver o que o teu público
por menor que seja, a gente começa do zero, mas às vezes você tem uma audiência de 3, 4, 5 pessoas que podem te passar um feedback legal e é o suficiente para você entender. E outra coisa, experimentar cada uma dessas opções de conteúdo, de criação de conteúdo, para você saber qual é que te diverte mais. Eu, por exemplo, nos meus vídeos de jogos, nunca tive roteiro. Eu nem sabia o que era roteiro até criar meu canal Dicas do Gelli, que aí eu sigo um roteiro com bullet point e tudo mais, mas até lá nunca tinha visto um roteiro na minha frente, nunca tinha precisado seguir um roteiro. Para mim isso funcionava muito bem, porque eu gostava de criar sim, percebi que as pessoas também gostavam, era o que os meus concorrentes, entre aspas, faziam também, e eu vi que funcionou para mim, mas pode ser que não funcione para você. Então, pode ser que você precise roteirizar, pode ser que você não consiga falar com a câmera no começo, desenrolado, você fique travando um monte, é super normal. Eu demorei 2 anos para conseguir falar direito, sem ficar travando, gaguejando o tempo todo. E ainda gaguejo, mas... Eu continuo travando e Pois gaguejando. Exato, mas É meu realmente... jeito de falar. Gente, quem é que não gagueja? Ou fazer aquele sabe? Sim, lógico. Não pode se cobrar muito, sabe? Tem que experimentar. Eu acredito muito nisso. Experimenta o que você gosta mais. Eu acredito muito nisso também, e não tem jeito melhor de errado que quando você está começando. É verdade. Porque se tem um negócio, cara, a queda é tão pequena, sabe? Você pode... Nossa, você tá ali, entendeu? Tipo, você vai no máximo ralar um joelhinho ali, ó, suave. E eu continuo fazendo isso, que, por exemplo, eu tô testando plataformas, testando coisas, né? Testando formatos de vídeo e tal. E eu resolvi fazer uma entrevista. Uma entrevista não, um bate-papo como esse aqui, mas eu falei, puta, eu não quero fazer como se fosse um call, né? As caixinhas uma do lado da outra. Eu quero tentar, de alguma maneira, simular ali que eu tô mais ou menos no mesmo ambiente e tal. E, ao mesmo tempo, não tenho os recursos para fazer uma parada tipo DC Fandom, né? Que colocou a tela verde, corta parada virtual e tal. Falei uma parada que eu consiga fazer, eu e o João, que é o nosso videomaker lá, 2 caras no estúdio que a gente consiga fazer um negocinho decente. A gente pegou uma saída do computador e usou um projetor para projetar a cara da pessoa com quem eu estou falando na minha frente, para eu ter uma referência, para eu poder olhar para a projeção, e depois a gente cobriu na finalização essa projeção com a telinha, porque a projeção ela fica muito lavada no vídeo. E aí a gente... Então, a mesma imagem que você está vendo em casa, eu estou vendo lá projetada atrás desse negócio. E claro que era um monte de coisa, era um monte de saída, eu tinha que ter um ponto para ouvir o cara. A gente era uma operação um pouco mais elaborada do que a que eu costumo fazer, que eu faço sozinho em casa, eu e um programa aqui, e vai e foi. Aí, claro, eu falei assim, pô, eu não vou fazer uma entrevista internacional, não, os caras vão me oferecer aí um Robert Downey Jr. falou, eu entrevisto o cara ao vivo, não sei o que, eu não vou começar com esse teste por um treco que pode me derrubar, entendeu? Eu vou fazer um negócio que, se der ruim, chamei um brother, entendeu? Tipo, o canal tá começando agora, dá para errar, tá suave, então vamos errar. Agora, a hora de errar é quando você tá começando, sabe? Testa a coisa, não fica preso cria esse negócio, cria esse formato, não tá funcionando, mas você já tá apegado a ele. Não apega, sabe? Tipo... acho que a única coisa que você tem que se apegar é a sua essência, é o que você é o teu DNA, assim, qual é o seu core, sabe? Quem você é. Você não vai mudar para agradar ninguém, entendeu? Isso nunca é bom, porque você nunca vai ser o seu eu verdadeiro ali, e aí o seu público vai perceber, entendeu? Digo mais. Quem se apega demais a uma só ideia é porque não tem criatividade suficiente para pensar. Não tem uma segunda. Muito bom isso. É isto. Vamos então agora à parte de perguntas e respostas. Olha, eu tenho uma pergunta super legal aqui do público, que eu queria até deixar a Su responder, mas eu acho que aí vai ficar difícil para ela interpretar. Como é o mercado de criação de conteúdo para surdos? Há demanda para a área de conteúdo de games? E eu vou responder, e aí se vocês quiserem colocar... Desculpa, gente, eu sou a moderadora, mas eu vou responder essa pergunta. Manda ver, porque...
Beleza. Então, o que que acontece? A gente tem, pelo menos na parte de esportes eletrônicos, pessoas incríveis como a própria Su. Eu estou apontando errado? Certo? Não, aqui. Pronto. A Su aqui, que ela é intérprete justamente da parte de esportes eletrônicos, ou seja, competições de games. E eu acho que isso é muito importante porque nós também temos a Liga de Surdos dentro dos esportes. Então, se você quer entrar nesse meio também, quer conhecer uma galera da hora que joga, cola na Liga dos Surdos, que o pessoal lá é maravilhoso, tá? Vocês querem adicionar alguma coisa, Érico e Gelli, sobre isso? É que eu precisava muito falar sobre essa questão, achei bem legal. Não, acho que perfeito. Você pontuou super bem. Arrasou. Bom, isso é bem legal, hein? Com a alta do consumo de conteúdo na internet, o Brasil sendo um grande consumidor no YouTube, segundo maior no mundo, se não me engano, vocês creem que compensa investir em outras línguas para atingir um público internacional? Eu já tentei. E aí? Flopou ou deu certo? Fracassei miseravelmente. Fracassei. Por quê? Porque eu tentei, tenho mais ou menos uns 4 anos, eu tentei criar vídeo de Clash em inglês. E aí eu criei um canal em inglês e tal. Só que a questão é a seguinte: eu ia ter que começar do absoluto zero e eu já tava com um canal enorme dando certo. Aí eu não insisti o suficiente, porque eu não precisava, entendeu? Mas eu acredito que é possível, é lógico, é possível, assim como o americano fala inglês, enfim, qualquer pessoa pode falar outra língua e tentar entrar naquele mercado. Inclusive, o Brasil tem um dos piores CPMs da história da humanidade, é o do Brasil. Então, vale a pena, com certeza, entrar em outros nichos, mas principalmente no inglês, se você acha que vai ter menos disputa, é muito pior do que no Brasil. No Brasil é ruim, porque tem muita gente já. Mas nos Estados Unidos, enfim, qualquer língua, qualquer país que fale inglês vai ser muito ruim, porque tem muito mais gente do que brasileiro, né, falando inglês no mundo. E vocês têm alguma dica de criação de conteúdo mais voltada para desenvolvedores de games? Olha, eu acho que o desenvolvimento de games a gente tem que imaginar como um nicho, sabe? É um conteúdo mais nichado. Então, o conteúdo mais nichado, ele vai ter números que você tem que analisar esse conteúdo de uma maneira diferente. Você não pode analisar ele e falar assim, nossa, deixa eu comparar com o vídeo o próprio, acho que vamos usar o próprio Gelli como exemplo. Ele tem os vídeos de game, né? Tipo, que ele fazia lá, que tinha uma galera, um monte de gente tentando, porque tem muito mais jogador de game do que gente querendo criar conteúdo sobre game. Né? Então, tipo, ele criou o seu segundo, eu tô falando por você. Não, manda ver, tá certíssimo. Manda ver. E aí você tem o segundo, ele criou um segundo canal, que é um canal para ensinar criadores de conteúdo. Nunca que ele vai balizar, falar assim, pô, esse meu segundo canal aqui tá dando, sei lá, tá dando 30% da audiência do que a audiência do primeiro canal. Pô, que merda, o canal é um fracasso. Não, você tem que buscar outras coisas ali. Você tem que buscar qual que é a retenção. A galera tá ficando até o fim, tá ficando mais do que ficam no canal. Tipo, ali a audiência é menor, mas eu estou retendo mais público. A galera está ficando mais, ela está aprendendo mais comigo, elas estão ficando ali, eles estão entendendo como estão sendo as respostas a esse conteúdo. Eles estão puxando uma conversa comigo que tem mais qualidade. Você tem que buscar essas coisas. Eu estou indicando outras coisas, eles estão indo, você consegue observar onde eles, em que momento que estão saindo, em que momento que estão entrando. Então, tipo, são métricas distintas. Você está criando um conteúdo para um público nichado. Esse público nichado, claro, vai ser menor, é um nicho. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter menos concorrentes dentro desse público nichado, o que, eventualmente, pode até tornar esse canal maior do que um canal que você faria mais para as massas, se você tem mais gente fazendo esse canal para as massas. Então, de novo, é tudo um equilíbrio, você buscar, entender, ver o que está acontecendo, se está dando certo, se não está dando certo. Você tem que
Só não pode comparar pera com banana. É verdade. Perfeito. Eu vou complementar. Eu acho, assim, existe um site que eu costumo entrar muito, que é o Social Blade. Ele é um site bem popular. E ele diz as métricas, pelo menos as métricas básicas, quantos inscritos e quantas visualizações os canais fazem mensalmente. Cada um dos canais do YouTube que você entrar e colocar lá, ele vai te mostrar. E uma coisa que eu fiz, exatamente com esse exemplo que você deu, Érico, do Dicas do Gelli, obviamente, eu não tenho como comparar. Os meus outros canais somados fazem perto de 10 milhões de views por mês. O Dicas do Gelli faz 1 milhão. Só que é 1 milhão e eu fico olhando para os outros 3 maiores canais de crescimento no YouTube e tudo mais. E eles também fazem perto de 1,5 milhão. Ou seja, eu já estou batendo o teto. Eu já sou um dos maiores. Eu não preciso fazer 100 milhões para ser um dos maiores, porque eu não vou bater 100 milhões. Se eu for com essa expectativa, eu estou dando um tiro no pé, é claro. Então eu tenho que saber o que é possível, o que já fizeram. Dá para passar o que já fizeram? Dá para passar, mas eu não vou conseguir triplicar isso. Então eu consigo chegar perto, consigo até passar um pouco. Mas é aquele público que está ali, e não vai triplicar o público assim. Entendeu? Pode ser que daqui a 3 anos, daqui a 2, enfim. Mas do nada, eu entrar agora e achar que vou estourar o meu canal de crescimento do YouTube, de criar conteúdo, igual eu estourei meu canal de jogos, não faz sentido nenhum. Então, para desenvolvimento de jogos é a mesma coisa. Foca no teu nicho e vê quem são os maiores do teu nicho. Quantas visualizações aquelas pessoas fazem, que tipo de conteúdo elas criam e replica isso aplicando com o que você tem para passar para as pessoas. Legal, gente. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, então eu vou falar aqui uma última pergunta que é bem rapidinha, dá para responder rapidinho antes de vocês falarem como que o pessoal consegue achar vocês e dar aquele famoso jabazinho, né? Vamos lá, a tática de divulgar o canal nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, ainda é válida? Sim! É válido, claro. Com certo jeito, mais ou menos. Toda divulgação é válida. O problema é que não tem nada mais difícil do que você... Isso não é válido, isso não é só para coisas online, não. Até para fora. Você colocar um anúncio de revista falando para o cara assistir o seu programa de TV, são dois meios distintos, né? Você tem que ir para... Tipo, a melhor coisa que você tem, se você vai anunciar numa revista para o cara comprar outra revista, ele já está na banca, é mais fácil, né? Ele está ali. No mundo digital é a mesma coisa. Você tá naquela rede social que você quer estar. E aí você fala assim, arrasta para cima, vai para outro negócio. Primeiro que o Instagram vai falar assim, eu não quero que ninguém arraste para cima. Por que você quer tirar o cara daqui? O cara está aqui. Você vai mandar ele para o YouTube? Eu não quero que ele vá para o YouTube. Ele vai deixar lá, mas você pode ver. Um stories meu, um story meu normal, dá de 20 a 40 mil visualizações. Quando eu ponho um arraste para cima, o cara, ele me dá 6 mil. Ele derruba o negócio, muito. Então, ele derruba e vai me punir. Ele vai no próximo, ele vai dar um pouco menos também, e eu tenho que reconquistar o amor do Instagram por mim. Então, tipo, também é uma dança ali, você tem que pensar muito bem em que momento você vai falar, tá, isso aqui merece que eu tente tirar o cara daqui onde ele está. Senão, o que eu costumo fazer é dar aquela hackeada, falar assim, então, galera, vai lá no YouTube. Link na bio, amores. Vai lá no YouTube e procure por Érico Borgo, você vai me achar. Né? Você vai achar. Procura Érico Borgo, você vai achar os meus vídeos. Procura Huro, ainda que eu fui criar um nome de empresa difícil, né? H-U-U-R-O. Difícil, vai né? lá e procura. Mas aí eu vejo que depois, quando eu faço isso, o volume de buscas por Huro aumenta bastante no YouTube. Olha só, então, engajamento, né, amores? Existe esse interesse, mas aí você aproveita que você só não entregou isso para 6, você entregou para 15, 20. Né? Porque isso que ele também vai... Eu tenho certeza que ele ouve o que eu estou falando, que você falou a palavra YouTube, né? Ele já tá ali o algoritmo te cortando. Tá certo. Mas isso,
Por outro lado, em plataformas que você consegue embedar o vídeo, que ele é auto-embedável, por exemplo, um Twitter, o Twitter você coloca o vídeo do YouTube, o player já aparece no próprio Twitter. Então, ele sente que é a mesma plataforma. Ali o resultado é até melhor do que né, o Facebook faz isso também, né? Eu tô fora do Facebook. Eu usava várias estratégias para estourar para crescer meu canal no YouTube do zero. Eu comecei divulgando em grupo do Facebook, mas não foi grupo da minha família, porque não tem nada a ver. Eu acho que esse é o ponto, é as pessoas entenderem que não adianta você pegar todas as suas redes sociais e spamar de link das tuas coisas, que isso vai só encher o saco dos teus amigos e eles provavelmente vão deixar de ser teus amigos. Mas eu acho que o importante é você ir em quem tem interesse. Quais dos teus amigos? E foi isso que eu fiz. Eu fui, lá no começo, eu fui em amigos meus que tinham interesse para aquele assunto. A gente tinha grupo no WhatsApp, jogava junto o tempo todo. Galera, assiste o vídeo aí, comenta aí o que vocês acharam, me dá a tua opinião e tal. E muitos deles me seguem até hoje, além de serem meus amigos, sempre me acompanharam. Então, isso eu acho que é uma solução muito, muito importante, muito mais fácil. Entrar em grupo no Facebook que tem aquele assunto que você vai falar, ir no Twitter e comentar, fazer comentários relevantes para as pessoas se interessarem pelo que você está falando, até no próprio YouTube, ao invés de ficar mendigando inscrito, como eles falam, mas você ir e realmente fazer um bom comentário, um comentário inteligente no vídeo exatamente daquele nicho que você quer atingir. E isso vai fazer com que as pessoas deem muito like nos seus comentários, e o teu comentário vai ficar destacado, as pessoas clicam e vão te assistir. Isso acontece aos montes. E é muito melhor do que você ficar mendigando no vídeo dos outros. Muito melhor. Até para o próprio criador, porque o criador sente até vontade de clicar no teu comentário para ver quem é você. Olha só, fica aí a dica para você aí de casa assistindo a gente, querendo saber como iniciar a sua vida como produtor de conteúdo. Érico, Gelli, queria demais agradecer a presença de vocês aqui, o nosso papo também. Infelizmente, nosso tempo acabou, queria aqui continuar falando muito, 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 mas muito obrigada, viu? E aí, Nive, tudo bom? Maravilhosos, arrasaram, muito obrigada. Alguém quer se despedir, falar alguma coisa aqui antes de eu finalizar? Bom, só me seguir nas redes sociais aqui, ó, @BagoTherres. Maravilhoso. E é isso. Queria agradecer, papo excelente, adorei falar com vocês e espero que todo mundo esteja se divertindo muito aí no Big e aprendendo bastante também. Obrigado pelo convite, foi incrível realmente. Obrigado, Érico e Bárbara, pelo papo, foi muito bacana e vai ter muito mais ainda no Big. Maravilhosos, muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada ao Érico, a Bárbara e o Gelli, e também a vocês que estão assistindo a gente. E não esquece também de compartilhar o link do nosso canal e marcar seus amigos, para eles também participarem do Big Digital 2021. Eu sou a Nive Stefan, um beijo e até amanhã. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.